Olá! Mais um Café com Cristo nessa manhã de domingo abençoada, porque eu quero viver algo novo hoje. E você? Você está preparado para viver algo novo hoje na presença do Senhor? Bom dia, Bru. Bom dia. Tá preparada para viver algo novo do Senhor hoje? É tão gostoso saber que a gente tem oportunidade de redenção, né? Tipo que se ontem a gente fez tudo errado, que hoje a gente pode fazer diferente. É gostoso saber que a gente tem essa oportunidade, né? Muitas vezes a gente, a gente na verdade não sabe quando vai ser o nosso último dia, né? Aqui na Terra. Então a gente sempre tem a esperança no amanhã, mas muita gente hoje não acordou no mundo. Muita gente não acordou hoje, mas eu e você acordamos. Então a gente tem que estar preparado para viver esse algo novo de Deus, né? Essa oportunidade que Ele nos dá nessa manhã. E ontem eu estava assistindo um filme e eu achei interessante, até pretendo depois passar ele para os nossos treinamentos. Bom dia, mãe. Passar ele porque a gente percebe quem são os filhos de Deus. A gente carrega algumas características da personalidade de Deus por sermos semelhança, né? Imagem e semelhança dele. E nesse filme ele foi muito impactante porque nós temos uma característica que nós não usamos, que é a obstinação. Aquilo que você quer muito, porque Deus quis muito você. Deus quis você a tal ponto, Ele te amou a tal ponto, que Ele deu o seu único filho em favor da tua vida, da nossa vida. Então Ele era um obstinado, né? Naquele plano, naquele propósito de salvação para os filhos. Agora eu pergunto para você, você possui essa característica de obstinação? Você tem obstinado aí em relação, você está obstinado em relação aos seus projetos, aos seus sonhos, né? Às vezes a gente muda os nossos planos porque a gente começa a caminhar em busca deles e as coisas começam a não fluir. Então, ter essa característica que nós já temos, mas usar essa característica a nosso favor, ser um obstinado na vida, ser um obcecado pelaquilo que a gente realmente deseja. Vai ter diversidades, vai ter dias maus, mas a gente não pode parar. E foi muito legal assistir esse filme. Depois eu vou deixar a dica aí pra vocês nos stories do filme, muito bacana. Justamente por isso, por perceber coisas que a gente tem da parte de Deus dentro de nós e muitas vezes a gente ignora isso, né? Nós vamos ignorando isso. E eu trouxe uma palavra hoje, na verdade eu quero ler 2 versículos que me chamaram a atenção. Tá na epístola do apóstolo Paulo em Efésios, né? Eu estava até prestando atenção sobre isso. Quando ele era Saulo, né? Quando Paulo era Saulo, que ele ainda não, ele era só um judeu e ele não conhecia Jesus, ele pedia cartas aos sacerdotes para perseguir o povo de Deus, né? E depois, olha que engraçado, depois que ele se converte, depois que ele tem um encontro com Jesus, só para lembrar que Paulo não era evangélico, né? A gente tem essa mania de falar converter, mas é porque converteu os caminhos. Então, Jesus não era evangélico, Maria não era católica, eles todos eram judeus. Então, é importante a gente tirar a religiosidade, né? E aí, quando Paulo se converte, Paulo, ele começa também a escrever cartas. Que legal, né? Antes ele escrevia cartas. Olha como o nosso propósito é. Então, aquilo que era dor antes é o que Deus vai te usar. Então, quando ele era Saulo, ele escrevia cartas pedindo para matar, perseguir ou aprisionar o povo judeu, né? O povo de Deus. Agora, depois da sua conversão, depois que ele tem uma experiência com Jesus, ele começa a escrever cartas no trabalho evangelístico às igrejas, porque Paulo ele foi um mega apóstolo, né? Ele realmente, ele é incrível, porque ele, a partir daquele encontro que ele teve lá no meio da estrada, indo para Damasco com Jesus, ele não conseguiu mais ser igual. E aquela missão impregnou dentro dele de ser um evangelista, né?
E ele foi percorrendo as circuncidades ali, as circunvizinhas ali, da onde ele ia, foi percorrendo, foi caminhando em busca de realmente expandir o reino, né? Expandir o reino. Com o testemunho dele, em primeiro lugar, com o testemunho dele, porque o nosso testemunho de vida, ele tem que glorificar Deus. Eu não sei se a tua história de vida tem glorificado o nome de Deus. Se hoje a pessoa olhar para a sua vida, ela vê Deus na sua vida, ela vê Deus em você, nós temos essa função como filhos, carregar, né? Eu até anotei aqui, eu faço bastante anotação, e aí eu vou deixando aqui para não esquecer, no meu bloquinho. Eu até anotei, ó, a criação revela o Criador. Será que eu e você, como criação, que nós somos feitos por Deus, será que nós, como criação, estamos revelando o nosso Criador para as pessoas? E Paulo, ele começa a fazer esse trabalho evangelístico de ir abrindo igrejas. Então, ele vai abrindo igrejas, ele vai passando por várias regiões, abrindo igreja. Então, ele passa abrindo igreja, ele institui alguém para cuidar dessa igreja e depois ele voltava 1 ano, 2 anos depois para ver como as coisas estavam, né? E essa epístola é a epístola de Efésios, uma das igrejas que ele fez esse trabalho evangelístico. E eu quero ler no versículo 1 algo que me chamou a atenção para a gente entender um pouquinho mais do nosso Pai. E nos predestinou para filhos, então no capítulo 1, no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós já somos predestinados a serem filhos. A criação revela o Criador. Nós somos filhos desse Criador. E ele nos predestinou a ser filho. Ele escolheu que nós fôssemos filho, porque quando ele dá Jesus, é justamente quando fala filho de adoção, é porque Jesus morre por nós. E quando Jesus morre por nós, nós nos tornamos filhos do Pai, né? Isso está escrito lá em Gênesis, que nós somos filhos desse Pai. Só que quando Jesus vem, ele vem para confirmar essa filiação, realmente. E o outro versículo que eu quero ler é esse outro aqui, que está em 5, Efésios 5. 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o que me chamou a atenção aqui, ó, somente aqueles, eu até escrevi aqui, somente aqueles que são regenerados e possuem o Espírito Santo, conseguem, com o seu proceder, imitar a Deus. Então, somente nós, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, por que batizado? Porque o Espírito Santo, quando Jesus foi embora, ele falou assim: não se preocupe, vocês não vão ficar órfãos. Porque imagina para aqueles discípulos, eu queria levar você para esse momento, vamos nos transferir para lá. Imagina, nós aqui andamos hoje com Jesus, ele está aqui perto de nós, falando com a gente, né? Nós somos discípulos dele. Então, ele estava treinando todo mundo lá. E faz de conta que eu e você estava naquele lugar. Então a gente convivia com Jesus, a gente almoçava com Jesus, a gente caminhava com Jesus, a gente jantava com Jesus, orávamos com Jesus, tudo que nós fazíamos era com Jesus. E de repente há um propósito a ser cumprido. Então Jesus vai preparando esses discípulos para esse desligar carnal, né? E quando ele fala, vocês não vão ficar órfãos, por quê? Porque a carne dele vai morrer, né? E ele fala para os discípulos, não se preocupe, você não vai ficar órfão. Quando eu for, porque precisava que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, eu vou enviar o Consolador, o guia, o seu amigo protetor, que vai te guiar nesse caminho. Então não se preocupe, você não vai ficar sozinho. Então eu e você hoje colhemos dessa bênção, de entendermos que Jesus foi realmente, Jesus está lá preparando morada para a gente, porque é isso que ele foi fazer na nossa frente, preparar lugar para mim e para você. E ele não nos deixou só. Então, o Espírito Santo está aí dentro de você, pertinho de você. O Espírito Santo, ele é seu companheiro, ele é o seu protetor. E para a gente ser imitador de Deus, para a criação se revelar no Criador, para nós sermos filhos predestinados de Deus, para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados que somos, nós precisamos ter o Espírito Santo, porque ele é a ponte. Eu sempre falo, o Espírito Santo, ele é a ponte.
Eu e você não conhecem o outro lado. Nós não conhecemos o outro lado. Nós conhecemos essa vida aqui, essa vida terrena, essa vida passageira, essa vida terrestre. Nós não conhecemos as coisas que vêm do alto, né? E o Espírito Santo não, ele conhece. Então, por isso que eu falo que ele é a ponte. Ele conhece as regiões celestiais, ele conhece a glória de Deus, ele conhece esse lado. E ele também conhece as nossas dificuldades, o nosso dia a dia, a nossa rotina, as nossas tribulações, as nossas dores. Ele conhece os dois lados. Então, esse é o melhor ser que pode me acompanhar e te acompanhar. Por ele conhecer os dois lados, ele vai fazer essa ponte. E essa ponte para nós é muito importante. Por quê? Porque por ele ser um ser espiritual, ele consegue ver a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira. Eu e você só consegue ver agora. Eu nem sei, eu não estou com o relógio aqui. Mas a gente só consegue ver agora, às 6 horas da manhã. Nós só conseguimos ver esse próximo minuto aqui. Esse presente, nós só conseguimos ver esse presente. Mas o Espírito Santo, quando Jesus fala que ele seria o nosso guiador, nosso guia, é justamente confiar que ele está nos guiando para um propósito maior, ainda que seja na dor, ainda que seja debaixo de muita tribulação, de muito desafio, né? Então, como eu falei, para a gente ser um imitador de Cristo e de Deus, somente o Espírito Santo vai nos permitir essa condição. Assim como uma criança absorve o exemplo dos seus pais e reproduz, aqueles que são filhos do Altíssimo o imitam em suas ações, reações, palavras e disposição. Então, o que é ser imitador? Ser imitador não é ser igual, é impossível nós sermos igual a Deus. Nós somos uma partícula de Deus. Nós somos uma parte, uma proporção de Deus. Mas é como se nós tivéssemos o mesmo DNA, entende? E quando se tem o mesmo DNA, vai ter as mesmas características. É como se fossem irmãos gêmeos. Vamos pegar os irmãos gêmeos. Eles são idênticos, eles são parecidos, muito parecidos. Só que se você for olhar detalhes, eles não são iguais, mas eles têm uma grande parcela de identidade, né? Eles são bem iguais, semelhantes, né? Que eu falo, mas eles na totalidade, eles não são iguais. Né? Na totalidade eles não são iguais, mas eles vão ter alguns hábitos, alguns gostos bem parecidos. Assim é eu e você, porque se nós carregamos aqui, se nós reproduzimos que somos filhos mesmo do Altíssimo, nós vamos pensar como Deus pensa, nós vamos agir como Deus age, nós vamos falar palavras como Deus fala. Então a gente precisa observar o nosso comportamento, se realmente nós estamos sendo, aqui como Paulo falou, imitadores de Deus como filhos amados. Porque o filho imita o pai. Toda criança, ela é pura, né? Por isso que Deus fala, o reino de Deus pertence às crianças. E o que é essa simplicidade da criança? Nós, seres humanos, por conta das nossas crenças, a gente fica cheia de bloqueios. Talvez você está cheio de bloqueios, talvez você não consiga enxergar a tua essência. Mas a tua essência é essa aqui que eu falei, filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. E talvez você não está conseguindo ter ações que Deus teria por ter esquecido quem é você, quem é a tua identidade. O texto também destaca justos filhos amados por desfrutarem da segurança de Deus, por serem membros da família divina. E eu e você somos membros da família divina. Da mesma forma que o Senhor Jesus refletiu a perfeita imagem do Pai por meio da santidade, da justiça, da bondade e de outros atributos. Quem nasceu de Deus reflete a sua imagem por seguir os seus princípios. Então é sobre princípios que eu quero falar essa manhã. Existem princípios, é como eu falei sobre o filme ontem. Tem coisas dentro da gente que faz parte de quem nós somos, de quem fomos criados, né? Nós temos, costumo falar que nós temos o lado bom e o lado ruim dentro da gente. Quem que você está alimentando? Porque se você alimenta o seu lado bom, você está alimentando de princípios de Deus dentro de você. Mas nós também temos essa capacidade, quando nós provamos lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós também temos a capacidade de ser muito mal, né? De ferir, de machucar, de magoar. Nós temos um poder incrível, né? Tanto para o bem quanto para o mal.
Mas hoje, a nossa reflexão é ser realmente um imitador de Deus, ser um imitador de Cristo e continuar sendo esse filho amado. Continuar, porque para Deus você não mudou. Você pode ter mudado a sua visão como você, como filho, mas o Pai, ele continua te enxergando do mesmo jeito que ele te fez. O Pai nos enxerga da mesma maneira. Ai, Muriel, mas eu sou pecador, mas eu sou cheio de defeito, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou... Isso é o que você pensa. Mas você já parou para pensar o que Deus pensa de você? Porque o que mais importa é o que Deus vai pensar de você. Não é o que você pensa de você, mas o que Deus pensa. E aí, se você conseguir fazer essa junção do que Deus pensa de você com o que você pensa de você e encontrar alinhamento, aí você vai conseguir realmente que o Espírito Santo fale mais alto dentro de você. O Espírito Santo, ele vai ser esse termômetro de quanto de filho eu estou sendo. Quanto de filho eu estou sendo aqui na Terra é quando eu começo a ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer, para me guiar. Olha, não faz isso, não fala isso, vai por aqui, vai por ali. E aí você vai sentindo paz. Então, quando você vai sentindo paz, você vai entendendo que realmente aquilo vem da parte do Senhor. Então, eu gostaria muito de orar daqui a pouco por você e com você nessa manhã, para que nós resgatássemos a memória do que é ser filho de Deus. Nós precisamos resgatar essa identidade dentro de nós, do que é sermos verdadeiramente filhos de Deus. E filhos amados, né? Filhos amados de Deus. Isso já era um projeto de Deus lá atrás, para nós sermos filhos. Eu estava meditando ontem que quando Deus fez Adão, ele fez Adão no 6º dia. E olha que como olha esse pai que eu e você tem. Ele deixou tudo pronto. Quer dizer, até o 6º dia, ele criou o céu, a terra, a lua, as águas, o mar, todos os seres viventes aqui. Ele criou tudo, todos os tipos de planta, de frutos, de comida, enfim. Ele criou tudo e no 6º dia ele vem e cria eu e você, a nossa essência, né? O primeiro homem. Ele cria lá eu e você, ele faz a criação. E aí, vamos pensar assim, ó. Tudo que você precisa, Deus já plantou para você. Deus deixou tudo pronto para nós. Entende? Porque se fosse para eu e você fazer alguma coisa, ele não teria te feito no 6º dia, ele teria te feito no primeiro e falava, ó, se vira aí. Se vira com os bichos, se vira. Vê o que você quer fazer, se vai haver luz, se vai haver trevas, se vai haver água, se vai haver... Você escolhe. Mas não, esse pai é tão amoroso e ele preparou o paraíso para nós, né? Ele traz tudo para nós. Ele traz o sol para nos esquentar durante o dia, a lua para iluminar durante a noite. Ele traz tudo para mim, para você, os alimentos, os frutos, os animais, que nós seríamos dominantes sobre os animais. Nós seríamos reinantes, nós governaríamos aqui na terra. E aí ele vem. Então, até o 5º dia, ele deixa tudo pronto. Ele fala, eu vou deixar a casa pronta para o meu filho, para a minha essência. E aí, ele faz na criação dele, no 6º dia, né? E tá tudo prontinho para Adão, tá tudo pronto. Mas o ser humano, Deus já sabia que Adão não se contentaria. Por isso que, quando Deus expulsa Adão do paraíso, e ele fala, agora você vai ter que trabalhar e viver do suor do seu rosto. Por quê? Porque Deus já tinha deixado tudo pronto. E não estava bom para o ser humano, não foi bom para o ser humano. Deus deixa tudo pronto, a gente só precisava fazer o quê? Desfrutar de tudo aquilo. A nossa função era só desfrutar e agradecer ao Pai. Pai, obrigada, graças eu te dou, santo, santo, santo. Só adorar, essa era a nossa verdadeira função, né? No plano de Deus era essa. Só que quando Adão vai lá e prova do fruto do bem e do mal, Deus é obrigado a expulsar, justamente para haver salvação. Porque se ele fica lá no paraíso, não vai mais haver salvação para nós. Mas Deus expulsa Adão e fala, você vai viver do suor do seu trabalho, então. Porque quer dizer, eu deixei tudo pronto para você. A sua função era só curtir a vida. A sua função era só viver o melhor dessa terra. Estava tudo prontinho para você. E aí,
Ao invés do 7º dia nós desfrutarmos, né? Porque nós fomos criados no 6º dia. E no 7º dia era para a gente curtir esse paraíso. Era um parque de diversão para nós. Não, nós vamos lá e nós falamos, não tá bom, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. E aí, quando é revelado tudo isso para nós precisamos sair desse lugar de paz, de plenitude, de felicidade, de proximidade com Deus, que é estar com Ele, né? Estar junto dele, de relacionamento que Adão tinha com Deus. Então, entenda que tá tudo pronto. O projeto de Deus já tá pronto. Tava tudo pronto. Para Adão, para mim, para você, tá tudo pronto. E o que a gente tem que fazer? Só curtir. Curte a jornada, curte a jornada. Ai, Muriel, mas você não tá entendendo, eu tô numa luta desgraçada, minha vida tá um caos, tá de ponta cabeça. Não importa, não importa com isso, importa com que o Espírito Santo, sabe por quê? Porque mesmo que a tua vida esteja um caos, o Espírito Santo vai criar uma situação para tirar você do caos. Mas você precisa se lançar, você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir e seguir essa voz. Só ouvir, põe em prática, só ouvir e obedecer, só obedece a voz, só obedece. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Foi isso que Adão não fez. Porque se ele tivesse feito, ele estaria colhendo ainda, porque está tudo pronto, estava tudo pronto. Então é só sim, Senhor, obedecer, só tinha uma regra. A regra era não prove do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Não, só uma única regra. Então, e foi difícil para o ser humano com uma única regra. Imagina para nós que tem tantas regras no mundo, tem tantos julgamentos, apontamentos. É muito mais difícil agora para a gente. Mas entenda de uma vez por todas, Deus já deixou tudo pronto para você. Agora aprenda a obedecer essa voz, porque essa voz vai te guiar para esse lugar de paz, de plenitude, de felicidade, de propósito, de identidade. Essa voz vai te guiar para lá. Então tá tudo pronto, o projeto de Deus para tua vida tá prontinho, ó, tá selado, tá? Agora é ouvir essa voz e obedecer. Se você estiver disposto a obedecer essa voz, você vai ver como a sua vida vai mudar do dia para a noite. E muda mesmo, é real, muda. Porque é você calar a voz do seu ego, do seu orgulho, das suas verdades, desconstruir tudo que você acha que é Deus e falar, tá, pai, eu quero conhecer então, eu quero conhecer esse pai que eu tenho aí. Faz uma prova com Deus. Eu sempre falo isso. Não fica só acreditando naquilo que eu estou falando. Faz uma prova, porque eu sou muito questionadora. Então, eu testo. Não vou colocando... Eu não vou acreditando em tudo que me fala. Primeiro eu testo e vejo se dá certo. Então, faz uma prova com Deus. Fala, Senhor, se você é realmente meu pai, se eu sou sua filha, eu preciso conhecer realmente quem é meu pai verdadeiramente. Eu preciso de uma experiência. Você precisa de uma experiência com Deus. Não é saber que ele existe, isso daí você já crê, não é crer em Deus. Crente, o mais crente de todos é o diabo. Antes de mim e de você, sabe por quê? Porque ele, exatamente como o Espírito Santo, ele conhece a glória do Pai. Ele já teve face a face. Ele sabe exatamente o que está te esperando, o que está me esperando. Então esse é o mais crente, porque ele já conhece o outro lado. E eu e você não. Entendeu? E o diabo, ele tem ódio mortal de nós justamente porque ele sabe o que vai me esperar, o que vai te esperar, ele sabe o que nos espera. Ele sabe a glória que está lá nos esperando, ele sabe que nós seremos coroados como filhos de Deus, ele sabe de tudo isso. Então o que ele precisa? Ele precisa agir agora, ele precisa te parar agora, porque se ele não te para aqui na terra, você vai alcançar essa glória, você vai alcançar estar com o Pai. Então ele precisa te parar hoje. Então, se você tiver esse discernimento, entender que você não vai parar por nada, por nenhum problema, por nenhuma situação, pode parar um filho de Deus. A cruz não pôde parar um filho de Deus, a morte não pôde parar um filho de Deus. Jesus ressuscitou, Jesus venceu até a morte. Então, entenda, nada pode parar um filho de Deus. Então, não importa se você está no caos, esse caos não pode te parar. Agora, você pode escolher ser parada pelo caos. É diferente. A escolha está nas tuas mãos. Se esse problema vai te parar, é você quem está deixando ele te parar. Porque você é filho de Deus e você tem condições de avançar. Se você não sabe por onde avançar, você vai fazer ao contrário. Você vai perguntar para o Espírito Santo. Falando, Espírito Santo, eu não estou conseguindo achar o caminho para ir avante, para sair dessa situação. Então me mostra, que se o Senhor me mostrar, eu vou só obedecer. E esteja sensível a essa voz. Esteja sensível a essa voz fala conosco, com todos nós. É a mente de Cristo, é a consciência. Olha, gente, essa voz ela é tão incrível que tem vezes que eu ouço essa voz audível, parece que tem realmente alguém falando no meu ouvido.
tá? Parece que eu consigo escutar como se alguém estivesse falando na meu ouvido. Então você tem que estar com o coração aberto. E aí eu não posso achar que a minha sabedoria, a minha verdade, o meu ego, tudo isso abafa a voz de Deus, abafa a voz do Espírito Santo dentro de você. Então você precisa acessar essa consciência divina. O que eu e você está fazendo aqui essa manhã? Buscando caminhos para acessar a consciência divina que habita em nós, que é o Espírito Santo. Tá? Para quê? Para lembrarmos, resgatar esse filho que estava perdido lá no paraíso. Nós estávamos tudo pronto para mim e para você. Nós precisamos voltar para este lugar que o Pai já deixou tudo pronto, nesse lugar que tem paz, nesse lugar que tem aconchego, nesse lugar que você vai ser amado, nesse lugar que você se sente amado. Só que você precisa avançar para esse lugar. Então não deixa essa situação te parar, porque se essa situação está tendo força de parar, é porque você esqueceu quem você é, filho. Ninguém pode parar um filho de Deus. Entenda isso nessa manhã. Eu quero orar por você e com você, para que você venha resgatar, né? Pede para Deus nesse momento: Senhor, se tudo isso que ela está falando aqui para mim for verdade, eu quero viver. Faz uns desafios, sabe, gente? Deus adora ousadia. Deus adora ousadia. Deus ama gente ousada. Porque gente ousada vai pra cima, gente ousada não para, gente ousada arregaça a manga, não tá nem aí e vira um trator na vida. Gente ousada é realmente uma característica do Filho de Deus. Então, que você venha ser ousado nessa manhã para falar com o seu pai. Fala: Pai, eu preciso te conhecer. Eu preciso resgatar a memória de quem é você na minha vida, da minha identidade. Porque você nasceu para ser grande, você nasceu para ser filho aqui na terra. Você nasceu para colher uma vida abundante, uma vida próspera. E se você não tá, é o que eu li aqui, ó. Criação revela o Criador. Se a minha vida não está revelando Deus, tem algo de errado. Se eu, como pessoa, não revelo Deus para as pessoas, se as pessoas não podem ver Deus na minha vida, tem algo de errado. Tá errado. E quem tá errado? Deus? Não, eu. É o meu posicionamento. Então, que nessa manhã nós viemos orar nesse sentido, para que você realmente venha resgatar a identidade de Deus em você. A identidade do quê? De filho amado que você é. Você é filha amada de Deus. Então, resgatar isso, resgate isso, tá? Resgate isso dentro de você nessa manhã. Então, eu quero orar por você nessa manhã, para que você venha lembrar da sua identidade. Você vai colocar a sua mãozinha aqui junto com a minha. Nós vamos ligar a minha fé e a tua fé, e o que é ligado aqui na terra é ligado no céu, e o Pai garante isso para nós. Então, que agora os ouvidos dele estejam atentos à oração que vai ser feita por mim e por você nessa manhã. Amém? Senhor Pai querido, nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos graça porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo falhos e errantes, nós continuamos sendo amados por ti. Obrigada por esse amor que excede todo o entendimento, que a gente nem consegue entender o quão grande é esse amor por nós, que deu seu único filho em nosso favor. Pai, então que nessa manhã o Senhor venha passar de vida em vida para resgatar a nossa memória, que nós somos seus filhos amados. Que muitas vezes nós esquecemos que nós temos esse Pai amoroso, esse Pai grandioso, esse Pai tremendo, esse Pai salvador, esse Pai misericordioso. Pai, resgata em nós a tua memória, resgata em nós a memória de quem nós somos filhos. Pai, muitas vezes nós nos encontramos afastados da tua identidade. Por conta dos problemas, dos desafios, nós estamos perdendo a nossa essência. Às vezes nós estamos fracos, desanimados, Pai, com problemas, com situações que têm nos ocorrido. Mas que nessa manhã o teu Espírito, Senhor, essa consciência divina, venha dar oportunidade para que nós reconhecemos que somos seus filhos. Pai, que nessa manhã, que essas pessoas que oram aqui comigo, elas venham ter uma experiência de filho. Pai, é isso que eu oro, para que elas venham ter uma experiência de filho, de filha amada de Deus. Senhor, implanta em nós os teus princípios, Pai. Implanta em nós as tuas atitudes, implanta em nós as tuas reações, Pai. Que nós sejamos verdadeiramente imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados, assim como nós aprendemos hoje com Paulo, a ser imitadores de Deus como filhos amados, Pai. Então que nessa manhã resgata teus filhos, Pai.
Resgata teus filhos de toda a tormenta, de tudo aquilo que tem tirado a paz, de tudo aquilo que tem tirado o sono dessa pessoa, Pai. Tem corações apertados, desesperados, Pai, sem saber o que fazer nessa manhã. Mas, Pai, mostra para eles que o Senhor é contigo, que o Senhor é com eles, Pai. Que o Senhor é com eles nessa manhã. Então, Pai, eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e já crendo, eu digo amém. Amém? Amém. Você é um filho amado de Deus. Nada pode parar um filho amado de Deus. Nada pode parar. Não é essa situação, não é esse problema. Agora a escolha está nas tuas mãos. Você vai ser parado por essa situação? Porque eu garanto para você que o filho de Deus não pode ser parado por nada. Porque eu vi isso acontecendo, você viu isso acontecendo aqui na terra, você sabe dessa história. Nem a morte parou Jesus. E nós somos filhos de Deus, assim como Jesus é. Então, nós precisamos entender da nossa identidade. E quando você entende da sua identidade, você entende da sua essência, você entende do seu propósito, e aí as coisas clarificam para você. Então, que nessa manhã de domingo, Jesus venha aí dentro do seu coração clarificar a vontade de Deus para a tua vida. Que o Espírito Santo possa tocar agora a tua mente, os teus pensamentos, a tua consciência, para que você venha ser um filho obediente a essa voz, do teu guia, do teu consolador. Ele vai te guiar por essa terra, por essa jornada. E aí você vai perceber o quão grande é o amor de Deus na tua vida. O quão grande esse amor tem te alcançado, tem cuidado de você. E eu sempre vou falar, porque Deus é um Deus de detalhes. Então que nessa manhã de domingo você venha ter uma experiência incrível com Deus. E que o Espírito Santo realmente possa fazer morada. Não é visitar a tua casa, né? Muitas pessoas deixam o Espírito Santo visitar elas, né? Visitar, dar uma passadinha. Não, ele não quer dar uma passadinha, ele não quer só almoçar com você num domingo, entende? Ele não quer ser só visita na sua casa. Ele quer fazer morada dentro de você. E para ele fazer morada dentro de você, você precisa primeiro lembrar de quem você é, de quem é a tua essência. Lembrar da tua identidade, que é o Filho amado de Deus. E o Filho amado de Deus só tem um destino, voltar para a casa do Pai. O Filho amado de Deus só tem um destino, voltar para a casa do Pai. É como o filho pródigo, né? Jesus me lembrou disso agora. O filho pródigo pode ir pelo mundo, viver tudo o que ele quiser, mas a casa do Pai vai estar aberta. Sempre vai estar aberta. Sempre o Pai vai estar aberto, de braços abertos, te esperando. E quando você voltar, ele manda fazer festa. Ele te dá sandálias, ele te dá vestes novas, ele te coloca anel de honra e ele faz festa para te receber. Então a casa do Pai sempre vai estar aberta para o filho. Sempre. Sabe por quê? Porque mesmo que você saiu da casa do Pai algum dia na sua vida, você saiu dessa intimidade com Deus da sua vida, ele nunca deixou de ver você como filho. Um pai, quando o filho vai embora de casa, ele nunca deixa de ser filho. Ele só não está mais próximo do pai, mas ele nunca deixou de ser filho. Então você nunca você pode ter errado, você pode ter pecado, você pode ter matado alguém, você pode ter feito o que você quiser. O pai continua te olhando como filho, entende? O pai sempre vai continuar te olhando como filho, como filha, independente dos teus erros. E aí, quando você sentir saudade de estar na casa do Pai, você vai voltar. Você vai voltar. A Bíblia fala que quem conheceu o Santo dos Santos, não há outro lugar. Então, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí a gente faz exatamente isso. A gente sai de dentro da proteção, de dentro do lar do pai, da casa do pai. É exatamente essa analogia que a Bíblia dá do filho pródigo. Porque a gente quer viver coisas novas do nosso jeito. A gente não quer mais fazer do jeito que o Espírito Santo está nos direcionando. E aí a gente quer fazer do nosso jeito. E aí a gente realmente, quando a gente sai, quando a gente quer fazer do nosso jeito, parece que a gente ganha maioridade e sai da casa do pai. Agora eu vou fazer tudo do meu jeito. E aí tudo bem, o pai fala, tudo bem, filho, vai lá, faz tudo do seu jeito, tá tudo bem, você continua sendo meu filho amado.
E aí você vai, quebra a cara, faz do seu jeito, dá tudo errado. E quantas vezes eu e você fica insistindo, fazendo tudo errado. Por quê? Porque a gente não tá querendo voltar para casa do pai, a gente não tá querendo seguir ali, né? Porque quando você volta para casa do pai, o que que é a casa do pai? A casa do pai tem regras. A casa do pai tem obediência. A casa do pai é ele quem vai determinar o nosso caminhar, o nosso proceder. E às vezes a gente não quer estar submisso a isso, a essa vontade, né? A gente não quer estar submisso à vontade do pai. E aí a gente volta todo arrebentado, machucado, ferido, magoado, depressivo, desanimado, sem forças, fraco, sem esperança. É exatamente assim que os filhos voltam para a casa do pai. E aí a gente tem que voltar e falar: ai, pai, você tinha razão. Você tinha razão, mas me perdoa, eu tô aqui. E aí o pai fala: meu filho, você sempre foi meu filho. Pode voltar, eu vou fazer festa para você. Vou fazer festa para te receber. Então, olha aqui, pai. Esse é o pai, esse é seu pai. Olha como ele é. Essa é uma característica dele. Que você pode errar 20 vezes e voltar. Se toda vez que você errar, você voltou realmente arrependido a não querer mais aquele proceder para a tua vida, o pai vai mandar da festa. Ele vai falar: vamos matar um boi aí, vamos fazer um churrascão, porque hoje houve salvação. Meu filho retornou para a casa do pai, né? A casa do pai é o lugar mais seguro que você pode ter. Sabe, às vezes você procura segurança em tantos lugares, em pessoas, em situações, na sua conta bancária, no seu salário, na sua reserva de emergência. A gente procura essa segurança, mas a verdadeira segurança só tem na casa do pai. Na casa do pai falta alguma coisa para você? Nada. Na casa do pai nunca faltou nada para você. Na casa do pai sempre teve amor, na casa do pai tem respeito, na casa do pai ele respeita quem você é. E ele ama você, ele te dá todo o apoio, ele quer que você conta aí pra mim, filho, os seus projetos, o que você tá pensando em fazer, eu quero te ajudar, eu quero estar contigo. Eu queria muito que você imaginasse dessa maneira, como é a casa do pai. E a casa do pai, se você tem dúvida, é só ler. Lê Filho Pródigo, eu não vou lembrar agora se está em Mateus, mas leia Filho Pródigo, chama essa passagem, o Filho Pródigo. Lê e medita nessa palavra, você vai ver que é você lá. É você quando você quer fazer do seu jeito, o que acontece. E aí quando você lembra que você tem um pai, o que acontece também quando você volta e ele fala: ah, tu és meu filho amado, que bom que você voltou. Então, mesmo que se você saiu da casa do pai, você nunca deixou de ser filho, entende? Você nunca vai deixar de ser filho. Por mais errado que você tenha sido, por mais coisas erradas que você fez, entendeu? Então, esquece tudo isso, porque o pai esquece. O pai esquece. Ele só lembra que você é o filho dele, tá bom? Então, fica com essa palavra abençoada. Não quebre essa rotina espiritual. Todos os dias eu estarei aqui às 6 da manhã para levar uma palavra de Deus pro teu coração, tá? Então, que bom que você tomou café com Cristo hoje. Fico muito feliz que você tenha tomado café com Cristo. Que realmente esse tenha sido um alimento para a tua alma para o dia de hoje, né? Para cada mal basta seu dia. Então, esse alimento que você recebeu, ele vale para o dia de hoje, tá? Ninguém come hoje para matar a fome de amanhã. O que você comer hoje não vai matar a sua fome de amanhã. Então, esse alimento é para o dia de hoje, para as coisas que acontecerão hoje no teu dia. Então, Deus já te preparou, te alimentou, te fortaleceu para o seu dia, para o seu domingo. Então, que você venha ter um domingo abençoado, que você venha ter um domingo abençoado com a sua família, né? Aproveite, descansa, curta, né? Curta, esteja presente no que você for fazer hoje, esteja totalmente presente. Esquece que amanhã é segunda. Hoje é a oportunidade, hoje é algo novo de Deus. Hoje, mais um domingo Deus te concedeu. Então, faça a diferença. Faça como se fosse o último domingo da sua vida. Porque se Deus colocasse prazo para nós, nós com certeza nos viveríamos muito, muito intensamente tudo. E aí a gente não ia pensar em casa, carro, apartamento. A gente ia pensar: como é gostoso eu almoçar com meus filhos hoje, como é gostoso eu poder estar com aqueles que são os meus por perto, sem olhar os defeitos que eles têm, sem olhar julgando o que eles são. Porque eu e você muitas vezes julga pessoas que estão perto de nós, né? Mas depois que eles vão embora, a gente sente falta, né? A gente sente falta. E aí a gente nem lembra dos defeitos, né? A gente nem lembra do que era errado nas pessoas. Então fique com essa palavra e viva. Tá? Pratique, não é só ouvir, não é só de ouvir que a gente se torna filho, que a gente resgata a nossa identidade, mas de praticar. Então escolha algo para praticar hoje da parte de Deus, no seu domingo, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, obrigada a todos que entraram aí na nossa live,
Compartilhe essa live. Se você conhece alguém que precisa de uma palavra de ânimo, compartilhe. Vamos estender o reino de Deus aqui na terra e eu conto com você para isso, tá bom? Até amanhã, às 6 da manhã, no nosso Café com Cristo. Um lindo e abençoado domingo para você e para sua família. Um beijo grande, pessoal. Até amanhã.